Olá, investidores, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula sobre análise gráfica, aula número 1, tá certo? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância da análise gráfica, que para mim é um dos pontos mais importantes do mercado cripto, tão importante quanto saber analisar um projeto, você saber analisar graficamente ele. Por quê? Te ajuda a fazer um DCA melhor, um ponto de entrada, um ponto de saída, né? E tomar decisões muito mais assertivas. Então, sem enrolação, vamos direto aqui para a tela, para a gente poder entender como é que funciona essa ferramenta. A análise gráfica é a chave para a negociação de sucesso. Então vamos aqui para tentar transformar aí você em investidores cada vez mais assertivos e profissionais. O que a gente vai ver nessa aula? Primeiro, o que é análise gráfica? O segundo, quais são as ferramentas que a gente utiliza para análise gráfica no mercado cripto? Terceiro, compreendendo os principais elementos do gráfico. Então, se você nunca viu, nunca mexeu no gráfico, essa aula é para você, ok? Identificando tendências e padrões de mercado, super importante, né? Estamos numa tendência de alta, de baixa, para onde que o preço está indo? Os indicadores técnicos para apoiar tomadas de decisões. Então, quais são os principais indicadores que os traders profissionais utilizam para poder verificar uma tendência de preço? E colocando em prática, né? Você vai já sair daqui sabendo utilizar a ferramenta para poder usar no seu dia a dia. Então, o que é a análise gráfica e por que ela é tão importante? A análise gráfica, pessoal, é a arte de interpretar os movimentos do mercado através de gráficos, buscando padrões e tendências para entender o comportamento de preço. Lembrando que aqui é sempre probabilidade, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Porém, existem alguns padrões que demonstram para a gente para onde que o preço provavelmente vai. Com base nisso, você consegue tomar uma decisão melhor. Ao compreender os sinais visuais, você pode identificar a oportunidade de compra e venda, aumentando suas chances de sucesso nas negociações. Então vamos lá, quais são as principais ferramentas de análise gráfica que eu uso no mercado cripto? A primeira delas, e ela não funciona apenas no mercado cripto, é o TradingView. Você consegue operar bolsa de valores, B3, bolsa internacional, criptomoedas, tudo através do TradingView, uma ferramenta muito boa. Existe uma versão gratuita que atende a gente e também existe uma versão paga, beleza? Segundo lugar, na própria corretora. Lá ela te dá o gráfico e você consegue lá utilizar as ferramentas que a gente vai visualizar aqui para estar tomando melhores decisões. E também o Dex Screener, que é uma ferramenta de análise gráfica e fundamentalista própria do mercado cripto, né? Eu uso o Dex Screener para poder analisar projetos menores. Então também é uma ferramenta que a gente vai estar visualizando. E agora vamos direto para o gráfico, né? Sem perder tempo aqui e entender como é que funciona isso. Como eu falei para vocês, a ferramenta principal é o TradingView. Então, digitem aí no navegador de vocês, tradingview.com, para vocês pararem aqui nessa primeira tela, tá? Essa é a cara. Deixa ele carregar aqui. Essa é a cara inicial do TradingView. Basta você vir aqui, ó, no botão começar. Ele vai te mostrar os planos, né, que você pode estar comprando, porém não precisa, tá? Basta vir aqui, ó, e aí acessar com a sua conta do Google. Perfeito, acessou com a sua conta do Google, ele vai estar lá dentro e a partir daqui você consegue fazer as suas interações, beleza? Eu vou voltar para a página inicial para ficar mais fácil. Então perceba que ele tem aqui, ó, índices, ações, ETFs, cripto, forex, futuros e títulos, beleza? Eu gosto muito de usar o botão de pesquisa, que ele já mostra para mim as principais pesquisas, né? Seleciona a opção cripto e aqui ele vai me dar aqui as opções, beleza? Primeiro ponto que vocês vão entender aqui é a questão da paridade, tá? Eu quero olhar o Bitcoin, por exemplo, mas em qual par? Sobre qual moeda? Sobre real? Sobre dólar? Então você precisa definir primeiro qual é o par. Aqui está mostrando para mim, ó, BTC USDT, que é o Tether, é a principal stablecoin, moeda do dólar, dentro do mercado cripto. Então, é a que eu mais utilizo. E aqui à direita eu tenho as corretoras, né? Eu estou analisando esse gráfico na Binance, enfim, na Coinbase. Ele mostra para mim aqui de acordo com aonde eu quiser visualizar. Então, um BTC, eu gosto de ver no dólar, então o USDT, ele vai mostrar para mim, ó, Bitfinex, Bybit, Binance, beleza? Todas essas aqui. Eu vou mudar aqui para outra tela, que aqui já está programado para mim. Quando você clicar lá, ele vai vir direto para cá, e é aqui que eu quero mostrar para vocês a parte inicial de como é que a gente visualiza essa ferramenta, beleza? Muito bem, eu estou aqui, ó, Bitcoin no par USDT, e se eu clicar aqui neste ponto,
eu consigo mudar sem precisar, né, voltar para a tela inicial, aqui eu consigo fazer a visualização de outros projetos, basta digitar, né, Ethereum, ETH, USDT, no par do dólar também, na Binance, só clicar aqui que ele vai me levar para lá, ok? E aqui eu tenho um dos pontos mais importantes. Vamos lá, então, primeiro, né, o gráfico, né? Esse gráfico que a gente está visualizando é um gráfico de velas, porque cada barrinha dessa é uma vela que tem o seu pavio, tá vendo? E a cor representa uma coisa, né? Verde é uma vela compradora, vermelha é uma vela vendedora, beleza? Então, vejo aqui o movimento de preço e a vela me diz, né? Aqui a gente teve vendas, aqui a gente teve compra, aqui venda, aqui compra, beleza? E aí eu consigo visualizar. Aqui a gente tem um gráfico logaritmo, no qual a parte de baixo me mostra a variação de tempo, então dezembro, os dias aqui, e aqui eu tenho preço, então a variação de preço do ativo também no tempo. Se eu clico aqui e arrasto para baixo, ó, vai diminuindo o gráfico, tá vendo? Mostrando preços menores. A mesma coisa aqui, ó, posso fazer isso. Se você usar o scroll na tela, também funciona, beleza? Então, tempo e preço. Aqui embaixo ele atualiza para mim. Muito bem, em relação às ferramentas, aqui em cima nós temos aqui os tempos gráficos e é um dos pontos centrais da nossa análise aqui de preços, tá? Cada vez que eu utilizo um tempo diferente, aqui eu estou utilizando 1 segundo, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, tá? Você pode ver que o gráfico muda. O que é que muda aqui? São as barras. Quando eu coloco, por exemplo, aqui em um dia, cada barra dessa durou para ser formada um dia. Então, teve compra, venda, o preço variou dentro desse espectro, dessa barra, no dia. Se eu mudo para 4 horas, cada barra dessa durou de negociações 4 horas. E assim sucessivamente. Beleza? E aí é o seguinte, toda vez que você estiver analisando qualquer ativo, seja Bitcoin ou qualquer outro, entenda que o tempo gráfico maior, ele é soberano sobre o tempo gráfico menor. Porque a gente vai entender, vai analisar sobre o que é uma tendência, né? Porém, eu posso ver uma tendência no gráfico de hora, mas no gráfico diário ainda está me mostrando outra tendência. Então entenda, a gente chama até de um movimento fractal. O que é ser fractal aqui em relação ao tempo? É que um se sobrepõe ao outro. O gráfico de 5 minutos ele é maior, né? Ele é mais relevante do que o gráfico de 1 minuto para mim fazer uma análise macro, né, de preço, assim como o de 15 minutos é maior que o de 5, de 1 hora de 15, de 4 de 1, de diário e assim sucessivamente, beleza? Se eu olhar para o gráfico mensal do Bitcoin, o gráfico ainda está, né, esse candle está se formando, mas ele está acima do candle anterior e isso aqui está mostrando para mim que a tendência de alta continua forte. Se ele perder aqui e fechar abaixo, aí eu vou começar a analisar, beleza? Mas eu vou vendo por tempos gráficos menores. E o diário é excelente, porque a gente acompanha o mercado diariamente, então eu consigo analisar de forma precisa utilizando o gráfico diário. Muito bem, aqui eu posso mudar o gráfico, né, para linhas, tem diversas opções aqui, tá? Mas não precisa mexer nisso aqui, é o de velas mesmo, ele é ótimo para isso. Aqui a gente tem indicadores que a gente vai ver um pouco mais à frente, quais são os indicadores que a gente vai utilizar, beleza? Aqui tem outras ferramentas que eu não vou me atentar a elas nesse momento, não é o caso. E à esquerda, nós temos aqui umas ferramentas de desenho. Eu quero que vocês brinquem e utilizem isso aqui sem medo, tá? Mexam no gráfico, desmistifiquem o gráfico para vocês criarem mais afinidade com ele. Então aqui a gente tem a questão do cursor, né? Ele está aqui nesse ponto de cruz, eu posso mudar para ponto. Isso aqui não influencia em nada, mas fiquem à vontade se vocês quiserem mudar, tá? Brincadeira de criança. Aqui tem as primeiras linhas que a gente pode desenhar no gráfico. Então, linhas de tendência. Quero fazer uma linha horizontal para poder marcar aqui onde o preço foi. Tudo isso eu tenho aqui, ó. Linha de tendência, por exemplo. O Bitcoin estava aqui, ó. Fez uma linha de tendência. Olha que legal. Eu posso arrastá-la para onde eu quiser aqui, ó. E aí eu posso configurá-la, posso mudar a cor. Não quero azul, eu quero amarelo. Enfim, aqui eu posso mudar a cor. Aqui o tamanho dos pontos, né? Aqui nesse ponto eu quero ir em linha não tracejado, certo? Então aqui fica até mais visual. Então olha os pontos aqui, ó. Posso mudar aqui da forma que eu quiser, certo? Então essa é uma linha de tendência. Então posso colocar aqui embaixo também, ó. Beleza? Olha que legal. Show? O que mais que eu tenho aqui, Lucas? Eu tenho um raio, eu não uso muito, mas eu uso muito essas linhas aqui, ó. O raio horizontal e a linha horizontal. Para quê? Para identificar os pontos onde o preço caiu, né? Então, qual é o ponto mais alto desse range que nós ficamos aqui? 72.710. Beleza?
Quando o preço caiu, onde é que ele caiu? Então eu vou na linha horizontal, ó, encostou aqui, ó, nessa região. Então eu marco aqui, ó. E olha o que é legal, quando você marca esse ponto no gráfico, automaticamente ele marca o preço para você, então você consegue visualizar, ó. Ele fica da cor da linha. Então você coloca amarelo, vai ficar amarelo. Você pode colocar da cor que você quiser, lilás, rosa, da cor que você quiser. Show? Então essas ferramentas são muito importantes. Aqui são as linhas, né? Então o raio horizontal ele marca para mim nesse pontinho aqui, ele não faz uma linha do gráfico todo, né? Só nesse ponto. Posso mexer também essa linha para onde eu quiser, tá? Fique à vontade, façam isso para vocês validarem isso aí, beleza? Tem outros aqui também, mas o que eu mais uso é isso aqui, tá? Muito bem, não gostei da linha, quero apagar, clico nela, lixeirinha, e eu apago a linha. Ctrl Z também funciona aqui, tá? Posso desfazer o que eu fiz. O que mais nós temos aqui? Cara, Fibonacci. Nós vamos usar muita Fibonacci nas análises aqui que a gente vai estar utilizando, certo? Eu vou te mostrar para vocês que eu mais utilizo é a retração de Fibonacci. O resto vocês podem esquecer, tá? Retração de Fibonacci, essa daqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente traça uma Fibonacci para identificar para onde é que o preço vai. Beleza? O que mais nós temos aqui? Isso aqui eu não uso, tá? A linha geótica eu não uso. Aqui eu vou usar alguns pontos específicos, como perfil de range fixo, mas não vem ao caso nesse momento. E essa daqui, ó, vai aparecer assim para vocês, que é o pincel, que é onde você pode desenhar aqui dentro. Eu quero mudar agora para um amarelo. Eu quero mudar para o verde. Posso fazer esse desenho aqui. Show? Indicar, fazer uma seta, escrever, beleza? Tem algumas setas prontas, então você pode usá-las como referência, você pode escrever dentro dela. Todas as vezes eu acho que escreve. Aqui você pode configurar o texto da forma que você quiser também, beleza? O tamanho da fonte, negrito ou não, tá? São ferramentas que você pode estar utilizando, seta para cima. Então eu quero mostrar no gráfico aqui, ó, nesse ponto aqui, o preço fingiu que ia cair, mas voltou. Beleza? Mas vamos lá, o que eu mais uso? Pincel, o retângulo, para definir ranges de preço. Então, marco aqui, beleza? Posso pintar, né, de cores diferenciadas, né? Aqui a gente está falando da borda, aqui a gente está falando do meio. Tá? E aqui também posso inserir texto, adicionar texto. Beleza? Não gostei, clico nele, posso apagar, tá? E aí a gente tem. E também a trilha, tá? Que eu gosto de ver tendência. Tendência de alta e de baixa, que eu vejo por aqui. Lucas, eu desenhei muita coisa aqui, ó. Não quero. Botão direito do mouse em cima do pulo branco, eu removo os desenhos. Posso remover todos de uma vez. Beleza? Então nós temos essa linha aqui de tendência. Eu vou usar ela para mostrar para vocês também. Terminei de marcar, dou ESC, ele para ali naquele ponto. Beleza? Então tem várias coisas aqui, círculo, tudo que vocês quiserem aqui. Brinquem bastante, entendam isso aqui como uma brincadeira, tá? Que aí vocês vão desmistificando e aí vão entendendo. Aqui tem ponto que você pode escrever, né? Ponto de indicação, onde eu quero, daquele ponto ali, aqui, eu quero falar desse ponto aqui. Veja que aqui foi o ponto de virada. E outra regrinha que vocês gostam muito, que vocês vão usar bastante, que é a regrinha de valorização. Quanto que o preço valorizou, Lucas? Daqui do dia, olha lá, terça-feira, 5 de novembro, lá embaixo. Ó, 5 de novembro de 2024 até aqui, ó, até 9 de dezembro. Então, ele faz essa valorização, que me mostra que o preço valorizou 50%, 0,79, tá certo? E durou quantas barras? 34 barras diárias, que corresponde a 34 dias. Se fosse no horário, ele ia mostrar as barras correspondentes a uma hora e a quantidade de dias. Beleza? Então, olha que legal. Mesma coisa para baixo, tá? Então, digamos que quanto seria de queda? De lá para cá, você, né? Então, seria isso aqui. Beleza? Então, essa regrinha, ela mostra para você valorização do preço do ativo no tempo. Clicou, clica uma vez, solta, mostra até onde você quer ir, se é para cima ou para baixo. Define o ponto, clica de novo, ele vai fixar e vai te mostrar o tempo e a porcentagem. Beleza? O resto aqui eu não uso, não vou me atentar a isso. E aí eu vou vir um pouquinho mais para cá só para mostrar para vocês isso aqui, ó.
Você pode baixar a imagem do desenho que você fez, você pode copiar a imagem, é isso que eu faço, né? Faço análise, copio a imagem, vou aqui e mando para vocês o desenho que eu fiz para a gente poder falar sobre ele. Beleza? Então é assim que eu faço as análises gráficas e mando para vocês. Show de bola! Essa é a parte inicial, que a gente está mostrando aqui como é que se utiliza a ferramenta, certo? Então, tempos gráficos, muito importante, o tempo gráfico maior, mais importante do que o menor. Ferramentas que vai me mostrar tendências, eu posso desenhar aqui dentro, e também medir, fazer tudo que eu quiser aqui dentro. E aqui eu posso tirar uma fotinha. Tá? Aqui tem outras ferramentas que você pode também salvar aqui, né? Deixar como favoritos as moedas que você está olhando, porque aí fica mais fácil, em vez de você mudar aqui nesse ponto, você vai clicando nelas aqui e você consegue visualizar o gráfico delas muito mais fácil. Beleza? Você pode favoritá-las aqui, certo? Não vou entrar nesse ponto aqui agora também, porque não é relevante, ao meu ver, nesse tempo. Beleza? E aqui também, ó, aqui ele mostra todo o período do Bitcoin, olha que legal. Enquanto tiver gráfico, aqui ele mostra, né? Os 5 anos, do último ano. Olha que legal. Aqui embaixo também ele mostra aqui pra mim. Show? Deixa eu voltar pro diário. Deixa eu voltar aqui pro gráfico diário para a gente poder continuar. Beleza? Muito bem, se você assistiu até aqui, sugiro que você pause um pouco o vídeo, beba uma água para a gente poder ir para a próxima etapa. Beleza? Feito isso, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender aqui é tendências, tá? Como é que eu identifico aqui uma tendência de mercado, né? O ativo ele mostra para nós um mecanismo de alta e de baixa, de lateralização e padrões de reversão, e vou mostrar para vocês na prática como é que faz isso. Primeiro, o que é uma tendência de alta? O preço, quando está em tendência de alta, ele faz um movimento onde as máximas e mínimas são cada vez mais altas. Lembra que o preço ele anda em ondas. Então, as máximas são mais altas e os fundos cada vez menores, tá? Então, máximas e mínimas mais altas. Na tendência de baixa, perdão, é o contrário. Então, o preço faz máximas e mínimas cada vez menores, uma escadinha para baixo. E na lateralização não tem definição, ele vai, desce, nunca ultrapassa aquele ponto, e aí ele fica nessa movimentação, sabe? É um movimento de indefinição e tem os padrões de reversão. Vamos entender isso na prática? Vamos lá. Eu vou limpar aqui o gráfico, botão direito, remover desenhos, e vou buscar o preço a partir daqui, ó, quando ele começa uma tendência de alta. Deixa eu tirar isso aqui. Muito bem. Então, para desenhar, eu vou aqui, ó, ele sempre vai estar com o pincel marcado, e vou pegar a trilha. Então, vamos lá. O preço veio andando aqui nesse ponto. O que ele fez? Deixa eu só melhorar isso aqui. O que é uma tendência de alta? É quando o preço faz máximas maiores que as máximas anteriores e fundos mais altos do que os fundos anteriores, numa sequência, como se fosse uma escada. Topo maior que o topo anterior, fundo, seja aqui ou seja aqui, maior que o fundo anterior. Alta maior do que a anterior, fundo bem maior que o fundo anterior. Alta maior que a anterior. Fundo continua maior que o anterior. Pou subiu. Lá em cima, ó, não conseguiu continuar o movimento de subida, corrigiu e foi. Então a gente chama isso aqui de topos e fundos ascendentes. Toda vez que o ativo estiver fazendo essa movimentação aqui, contínua, estamos em movimento de alta. E a gente nunca vai dizer que o ativo está, né, embaixo, que vai cair, enquanto ele estiver nessa tendência. Veja que nesse momento aqui ele chega num platô, o qual ele não consegue romper. E aí o preço cai, continua mais alto do que a alta anterior, mas aqui ele não consegue romper. Opa! Nós temos aqui nesse momento aqui uma lateralização. O preço está aqui, ó. Aqui ele forçou, subiu. Então, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto, fundo mais alto, topo. Então, esse é o movimento de alta, certo? Quando o ativo está no movimento de alta, ele sempre faz topos e fundos ascendentes. Lembrando que eu posso ver isso diferente no tempo gráfico de 4 horas e também no semanal. Uso o diário, que é um tempo favorável, tá? Mas sempre o tempo gráfico maior se sobrepõe ao tempo gráfico menor, beleza? Então, essa é uma tendência de alta.
O que é a tendência de baixa, Lucas? É a mesma coisa, só que é o contrário. Deixa eu buscar aqui no gráfico aqui uma tendência de baixa. Vamos lá. O preço veio subindo daqui, né? Alto, 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 caiu, fez um fundo. Deixa eu melhorar essa visualização aqui para nós. Fez um fundo aqui maior, mais fundo do que esse fundo anterior aqui. E aí o que ele fez? Subiu, passou um pouquinho, mas ó, fez um fundo, mas nem subiu, só caiu. O fundo maior do que o fundo anterior. Veio caindo, ó. Caiu para cá, subiu, nem tentou recuperar nada, só fez uma breve recuperação respirada. Caiu fundo, mas vou considerar aqui, tá? Tentou subir, subiu só para respirar e ó, continuou o movimento de queda. Até que, como é que eu vejo o ponto de reversão, né, que nós falamos lá? Quando eu faço um movimento contrário, que eu faço um fundo maior que o fundo anterior e o topo maior que o topo anterior. Então ele ó, reverteu aqui. Fundo maior que o fundo anterior. É alto agora? Não ultrapassou aqui, ó. Caiu de novo. No mesma linha do fundo daqui. Não perdeu. Também não ultrapassou. Aqui nós temos uma lateralização. Queda. Topos e fundos descendentes, perdão. Lateralização. Ele cria um range de negociação. E subida. Topos e fundos ascendentes. Beleza? Então é assim que a gente vê uma tendência. O Bitcoin, nesse momento aqui, deixa eu resetar aqui. Nesse momento ele está numa tendência de alta. Como é que eu sei, Lucas, que ele não reverteu a tendência ainda? Porque ele não perdeu o fundo anterior. Qual que é o fundo anterior? É aqui. É aqui. Se ele perder, ele vai testar aqui. Aí ele vai ter que fazer uma alta, de preferência maior que a alta anterior, para fazer um movimento de baixa e continuar subindo. Beleza? Mas aí é aqui, ó. Ele está exatamente testando. Vou fazer uma linha horizontal. O último fundo, tá? O último fundo foi aqui, ó. Show? Você pode dar um zoom aí, para ficar até mais. Deixa eu tirar até essa pontilhada aqui, ó. Beleza? Isso aqui. Show? Então ele está segurando aqui. Se ele não segurar aqui, qual que é o anterior? Mais forte. Que não ficou com esse paviozinho aqui, ó. Você tem a vela inteira. É aqui. Beleza? E aí, o segundo conceito, né? Então entendemos aqui que é uma tendência de alta. O que é uma tendência de baixa? O que é uma lateralização? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes cada vez maiores. Baixa, o contrário, né? E a reversão é quando, nesse movimento, ele quebra o padrão. Ou ele faz um fundo menor que o fundo anterior, ou uma alta mais baixa que a alta anterior. A tendência, ela reverteu. E aí eu só vou confirmar a tendência se ele continuar o padrão, né? Senão é só uma lateralização. Aquele mudou de tendência? Não, ele só lateralizou para continuar subindo. Beleza? E aí vocês vão entender outro conceito aqui agora, que eu não botei no gráfico lá no PowerPoint, que é a questão que é o mais importante, galera. Suportes e resistências. Isso aqui é o fundamento da análise gráfica, que vocês vão conseguir analisar além da tendência, tá? O que é um suporte? O que é uma resistência? Toda vez que o preço está subindo, está tentando ultrapassar uma zona, de baixo para cima é uma resistência. Percebam que quando o Bitcoin veio aqui de baixo, ó, dessa região aqui, ó, aqui ele criou uma... Ele passou direto? Não, então ele teve uma resistência, que é uma resistência. Aqui ele foi, não teve tanta dificuldade, e aqui em cima ele teve outra resistência. Beleza? Subiu e aqui em cima ele teve outra resistência. O que é essa resistência aqui? São zonas de preço onde as pessoas estão negociando volumes grandes, né? Então, galera, opa, aqui tá bom, eu vou vender. Tá? Estão usando outros indicadores para verificar que isso é um ponto interessante de venda ou de compra, enfim, né? Então, são zonas de confluência do preço, onde o preço tende a ficar. E essas zonas são históricas, né? São regiões onde sempre onde o preço for, ele vai dar uma paradinha ali, vai ficar demorando ali para poder romper, tá? Então, quando estiver vindo de baixo para cima e essa zona existir, ela vai ser uma resistência. Quando estiver de cima para baixo e ela resistir, ela vai ser um suporte. Tá? Então, essas zonas de confluência, quando o preço está acima dela, tentando retestar, ela é um suporte, um importante suporte, e o contrário, a mesma coisa. Beleza? Como é que eu identifico? É muito fácil, muito fácil.
Aonde o preço mais tocou é onde tem, é o ponto mais importante. Então, qual é a resistência mais forte nesse movimento aqui? Aonde foi que o preço mais tocou aqui? Ó? Ele tocou aqui nesse momento, caiu, depois subiu, olha onde ele foi de novo. Até ó, rejeitou bonito aqui, ó. Lateralizou, tentou cair, mas ó, voltou de novo. Ele tentou várias vezes, tá? Quando subiu, quando o preço subiu, ele voltou, ó, está segurando nessa região aqui, né? O mais forte aqui. Depois ele rompeu, depois veio para cá de novo, né? Essa, eu até digo que nem é um ponto específico, né? É por isso que eu gosto de fazer aqui, ó, retângulo, que é essa zona aqui, ó. Essa zoninha aqui, ó. O preço ficou nessa zona aqui. Eu posso até melhorar isso aqui, né? Porque na verdade é isso aqui, ó. De vez em quando ele extravasou, beleza, mas é essa zoninha aqui, tá vendo? Onde o preço lateralizou, é esse range aqui. O topo do range ele é o mais importante, mas o preço pode adentrar dentro desse range, né, de preço, e aí ele volta nessa movimentação. Beleza? Então, suportes e resistências. Vamos olhar mais vezes? Olha que legal aqui. Ó. Olha que legal aqui. Ó. Vamos ver os fundos aqui. Ó. Como é que eu sei, Lucas, que é o fundo ali? Ó? Porque ele testa várias vezes. Ó. O preço veio caindo, subiu, e aí o que é legal? Né? O preço sai do movimento, ele faz uma tração, né, de subida, e ele sempre testa umas regiões, que costuma ser a região de confluência anterior. Né? Então ele não faz esse movimento de alta. Ele fez esse montantezinho aqui, nessa base, e subiu. Quando ele faz o movimento de retração, ele sempre vem testar essas zonas aqui. Estou mentindo? Então olha aqui para você ver. Pode demorar, mas ele vem. Quase encostou, subiu de novo. Aqui até extravasou um pouquinho, né? Vem mais abaixo. Subiu, testou de novo. O que acontece? Aqui eu tive um fundo duplo, quase fundo triplo aqui, né? Toda vez que ele tenta várias vezes e não consegue, quer dizer que não vai passar. Demonstra, na verdade, uma força muito forte que provavelmente não vai passar. Então a gente chama de fundo duplo ou topo duplo, né? Então, quando às vezes não passou, muito provavelmente pode esquecer que ele vai subir, ele vai para o outro lado. Então, qual que é a melhor zona de compra nesse momento aqui? No fundo. O preço subiu, onde é que são as resistências, né? O suporte, que é abaixo. A resistência é o ponto acima, suporte ponto abaixo. Então, seria aqui, que é essa zona de confluência. Aqui ele respeitou, mas ele transacionou bem, ele fica mais ou menos do meio a meio, né? Percebam que é o meio a meio aqui dessas duas zonas, beleza? Aqui nós temos a zona de topo também, né, que ele testou várias vezes nessa região. Pode ver que o preço veio aqui, algumas vezes ultrapassou, não tem problema, mas o ponto principal foi aqui, certo? Então, essa é a nossa zona de confluência. Melhor zona de compra? Aqui embaixo. Melhor zona de venda, se você estiver fazendo um trade? Aqui em cima, beleza? E aí, o que eu faço? Se eu estou fazendo apenas trade, né, negociações de curto prazo, tento comprar o mais próximo dessa zona aqui e vender o mais próximo dessa zona aqui. O problema é que ele continua o movimento de alta. Aí é outra história, tá? Porque se ele rompe, toda vez que ele rompe a resistência, ele sobe, mas ele ainda encosta, dá um beijo nela primeiro, segura aqui, que aí se torna de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte, e aí depois ele vai de novo. Se eu vendi aqui, ele subiu, beleza. Então, quando ele voltar, eu vou comprar de novo para poder continuar com ele. Porque eu sei, né, não sei quando é que ele vai romper. Então, eu vou usar apenas a informação passada que eu tenho. Eu sei que aqui ele não está passando, testou várias vezes. Testou, então ele vai cair. Caiu. Aqui ele não passou. Opa, subiu. Aqui testou, passou um pouquinho, voltou, mas a força aqui foi maior, e aí, ó, o movimento de alta. Beleza, galera? Não tem erro, tá? Não tenham medo. Façam os desenhos aí para a gente poder validar suportes, resistências e tendências de alta, de baixa e lateralização. Beleza? Dito isso, a gente vai olhar agora para volume. Percebam que além das velas que nós temos aqui, embaixo nós temos aqui umas velas mostrando o volume de compra e de venda. Obviamente, né? Se verde, deixa eu limpar aqui os desenhos. Se verde é compra, aqui é a mesma coisa. Então, volume de compra, volume de venda. Né? Perceba aí como é que explica o movimento do preço do ativo através do volume. A gente estava no movimento tímido aqui, com mais força compradora, pode ver que as velas vermelhas são menores e umas explosões de velas verdes, está vendo? Até que aqui foi a explosão que o preço foi lá para cima. Pô, o preço subiu. Depois o enfraquecimento, vendas, pô, o preço subiu. Enfraquecimento, beleza? Aqui ele vendeu forte, veja que aqui a gente tem uma vela bem grande, ó, de indecisão aqui, ó.
vai cair, vai subir, vendeu pra caramba, mas a galera comprou, mas a força vendedora foi predominante, por isso que a vela é vermelha, mas ele continuou. Uma força compradora menor, lateralizando, né? Aqui ele tentou fazer um movimento de alta, mas a força vendedora veio. O que eu gosto aqui do volume, galera? Para mim ver o enfraquecimento da força acontecendo, né? Então a gente teve uma explosão mais alta aqui que impulsionou a alta, então ela vai fazer o preço subir, mas automaticamente eu vejo a exaustão do preço. Ainda que aqui eu tenho uma divergência, né? Que aqui o movimento de venda está um pouco maior, tem uma confluência aqui, uma divergência entre vendas e compras, e o preço está subindo, mas aqui a gente consegue ver um enfraquecimento aí, às vezes, de uma tendência. Beleza? Muito bem, então. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado da primeira aula. Aqui nós falamos um pouco mais sobre tendências de ativos, né? E como utilizar as ferramentas. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os indicadores, né? Como é que a gente utiliza eles para poder estar otimizando aí as nossas operações. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.